Quando eu tinha 16 anos, minha mãe me levou para acampar nas montanhas e me deixou lá. Eu sou a Marina. E a noite em que minha infância acabou não parecia dramática no início. Era apenas o ar frio, o cheiro de fumaça e minha mãe enfiando uma ferramenta multiuso barata na minha mão. Vá pegar lenha de verdade, ela disse. Não essa porcaria úmida perto do acampamento. É hora de você aprender a se virar. Eu estava meio dormindo, mas fui. Saí da trilha, quebrando galhos, enchendo os braços, tentando não tropeçar em pedras no escuro. Sem sinal, sem lanterna, apenas meu celular com 20% de bateria e aquela faca estúpida. Fiquei fora uns 40 minutos. Quando voltei pela mata, ouvi vozes perto da barraca. Diminuí o passo mais pelo tom do que pelas palavras. Se ela quiser sobreviver, minha mãe disse calmamente, como se estivesse falando sobre o tempo, ela vai se virar. Congelei por um segundo. Achei que tinha ouvido errado. Então a vi. A barraca já estava meio desmontada. A caixa térmica estava na parte de trás do SUV. Minha mochila estava no chão, mas tudo o mais estava empacotado. Muito engraçado. Eu ri, derrubando a lenha. Você não vai mesmo me deixar aqui. Ela não riu. Nem sequer parecia culpada. Apenas jogou minha mochila na minha direção. Você diz que é adulta, certo? Prove. Agarrei a porta do carro, mas ela removeu meus dedos da maçaneta como se não fossem nada. O motor ligou. Os faróis passaram pelo meu rosto. 1 minuto depois, eu estava parada sozinha no escuro com um celular morrendo, uma mochila meio aberta e o eco dos pneus no cascalho. Achei que aquela tinha sido a pior coisa que minha mãe poderia ter feito comigo. 6 anos depois, ela entrou no meu trabalho chorando. E de alguma forma aquilo doeu ainda mais. Fique comigo até o final, e eu te conto como me deixar naquelas montanhas foi apenas o começo. Quando o som do carro finalmente desapareceu, a floresta ficou tão silenciosa que doía. Fiquei ali por muito tempo, apertando minha mochila, como se ela magicamente fosse se transformar em uma carona para casa se eu apertasse com força suficiente. Não aconteceu. Meu celular marcava 15%, sem sinal, apenas aquele pequeno símbolo de SOS zombando de mim no canto da tela. Tentei me convencer de que era uma lição de acampamento distorcida e que eles voltariam assim que eu aprendesse a lição. Esperei 1 hora, depois outra. O céu passou de azul para laranja e para um roxo profundo que fazia as árvores parecerem dentes, sem faróis, sem motor, sem mãe. Eventualmente, o frio atravessou meu casaco e me forçou a me mover. Deixei a mochila no chão e verifiquei o que eu realmente tinha. 2 garrafas de água, 3 barras de granola, um moletom fino, uma capa de chuva de plástico barata, a ferramenta multiuso, sem mapa, sem carregador. Eu ri. Um som áspero e feio que ricocheteou em mim, vindo das árvores. 16 anos, e minha própria mãe basicamente me largou no meio das montanhas com o kit básico de uma excursão escolar. Tentei refazer o caminho que tínhamos vindo, seguindo a estrada de terra que levava ao acampamento principal. O problema era que cada grupo de árvores e rochas parecia exatamente o mesmo no escuro. A lanterna do meu celular emitia um pequeno cone fraco que mal alcançava 3 metros à frente. Eu ficava pensando em todos os podcasts de crimes reais que meus amigos adoravam, em todos os episódios de Última Cena, em um acampamento para os quais eu costumava revirar os olhos. Agora eu podia praticamente ouvir o narrador na minha cabeça, calmo e distante, dizendo a estranhos o quão estúpida eu tinha sido por confiar na minha família. Depois de talvez 1 hora caminhando, me forcei a parar. Se eu continuasse vagando sem um plano, gastaria minha energia e ficaria ainda mais perdida. Então, fiz o que me lembrava da única aula de educação ao ar livre que tive na escola. Fique perto de um ponto de referência, mantenha-se visível, conserve energia. Arrastei alguns galhos caídos em um círculo tosco e me sentei com as costas encostadas em uma árvore grossa, joelhos puxados para o peito. A temperatura caiu drasticamente após o pôr do sol. Meus dentes começaram a bater. Todo o estalo de um galho soava como um urso. Eu sabia que a maioria da vida selvagem preferiria evitar pessoas, mas tente dizer isso ao meu sistema nervoso. Não dormi na primeira noite. Apenas desmaiei em pequenos surtos, acordando bruscamente a cada som. Nesses momentos meio acordada, ouvi a voz da minha mãe de antes repetidamente. Se ela quiser sobreviver, ela vai se virar. As pessoas dizem coisas com raiva o tempo todo, mas aquela frase tinha sido muito calma, muito medida, como se ela a tivesse ensaiado em sua cabeça por semanas.
A manhã chegou lenta e cinzenta. Meus dedos estavam duros, mas eu ainda podia movê-los. Forcei-me a comer metade de uma barra de granola e dar pequenos goles de água. Eu sabia pela aula de saúde que a desidratação me mataria mais rápido do que qualquer outra coisa, mas o pânico me faria engolir tudo se eu o deixasse. Durante uma pequena janela em que meu telefone mostrou um sinal, abri um aplicativo que usávamos na aula de biologia que identifica plantas e frutas com a câmera. Escaneei os arbustos próximos, por via das dúvidas. O aplicativo marcou algumas frutas como seguras, algumas como desconhecidas. Peguei apenas as que ele sinalizou como seguras, e mesmo assim, esperei, mastigando lentamente, como se o veneno pudesse se apresentar educadamente antes de me matar. Ao meio-dia, decidi que precisava me mover. Segui o som da água corrente, pensando que se eu ficasse perto de um riacho, poderia pelo menos beber e talvez encontrar uma trilha ou outros campistas. O riacho era gelado, mas a água era mais limpa do que qualquer coisa engarrafada. Lembrei-me do meu professor dizendo: água corrente geralmente é mais segura que água parada. Geralmente. Ótima palavra quando sua vida depende dela. Na segunda noite, o medo parecia diferente. Menos como um susto, mais como um casaco pesado que não saía. Eu parei de esperar os faróis dos meus pais. Parei de imaginar este final com uma bronca e uma carona para casa. Comecei a admitir a única coisa que não queria dizer em voz alta. Eles realmente me deixaram de propósito. No terceiro dia, minhas pernas tremiam toda vez que eu me levantava. Meus lábios estavam rachados. Eu tinha uma garrafa de água sobrando e metade de uma barra. Meu celular era um retângulo morto no meu bolso. Segui uma trilha estreita ao longo do riacho, principalmente porque era mais fácil do que atravessar a mata. Foi quando ouvi vozes, não na minha cabeça desta vez, vozes reais. Rindo, o tilintar de metal contra a rocha. Congelei. Então me forcei a gritar. Minha voz saiu fraca no início. Tentei de novo, mais alto, puxando o ar de algum lugar teimoso dentro de mim. Ajuda! As vozes ficaram quietas. Por um segundo pensei que as tinha assustado. Então a voz de um homem respondeu, nítida e alerta, perguntando onde eu estava. Saí para a trilha, acenando com os 2 braços. Um grupo de 3 caminhantes estava um pouco à frente, carregados com equipamento de verdade, mochilas grandes, jaquetas brilhantes, um GPS preso a uma de suas alças. Eles me olharam como se eu fosse algum tipo de fantasma. Eu devia parecer um. Sujeira no rosto, cabelo emaranhado, olhos arregalados. Um deles correu e colocou a mão no meu ombro, perguntando se eu estava ferida, se eu estava sozinha. Foi nesse momento que percebi o quão ruim a situação realmente era. Abri a boca para responder, mas tudo o que saiu foi um som quebrado. Outro caminhante me entregou uma barra de proteína e um cobertor térmico, daqueles usados em maratonas. Enquanto eu comia, eles relataram minha situação por rádio aos guardas do parque, usando palavras como menor, abandonada, possível negligência. Ouvir essas palavras fez algo dentro de mim despertar. Negligência, abandonada. Foi a primeira vez que alguém rotulou o que aconteceu comigo como algo diferente de disciplina. Quando chegamos à estação dos guardas, minhas pernas estavam bambas, e meu cérebro parecia estar alguns segundos atrasado em relação a tudo. O guarda de plantão me enrolou em outro cobertor e pediu o número de telefone dos meus pais. Meu estômago se revirou. Dei a ele o número da minha tia. Quando minha tia Lígia chegou em sua velha caminhonete, ela correu até mim e me abraçou tão forte que minhas costelas doeram. Ela continuou repetindo meu nome várias vezes, como um pedido de desculpas que ela não sabia como terminar. No caminho para a casa dela, ela me disse que meus pais a tinham ligado depois da viagem e disseram que eu havia fugido para castigá-los. Eles não haviam registrado um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida. Não haviam ligado para o parque. Haviam ido para casa, tomado banho, voltado ao trabalho. Naquela noite, deitada no quarto de hóspedes da minha tia com lençóis limpos e o estômago cheio, encarei o teto e percebi algo simples e brutal. Sair das montanhas tinha sido a parte fácil. A verdadeira selva era voltar para uma família que foi capaz de me deixar lá em primeiro lugar. 6 anos depois, eu estava limpando o caramelo de um balcão da Starbucks em São Paulo, quando meu passado entrou e pediu um café com leite. A essa altura, a viagem de acampamento era algo que eu só mencionava na terapia
e em grupos de apoio anônimos. No papel, eu estava bem. Tinha ido morar com minha tia por um tempo depois que os guardas me encontraram, mas não demorou para a história se distorcer. Meus pais contaram a todos que eu havia fugido para lhes dar uma lição e me recusado a voltar para casa. Minha tia Lígia acreditava mais em mim do que neles, mas ainda usava palavras como mal-entendido e drama familiar. Como se quase morrer na floresta fosse o mesmo que um dia de ação de graças barulhento. Aos 18 anos, eu já tinha tido o suficiente. Peguei turnos extras, economizei cada centavo e me mudei. São Paulo era longe o suficiente do Rio de Janeiro para que eu pudesse respirar sem olhar por cima do ombro em busca de um sul familiar. Aluguei um quartinho em uma casa antiga com outras 2 garotas que conheci em um grupo de apoio online para pessoas criadas por pais abusivos. Dividíamos o aluguel, trocávamos histórias de trauma com miojo e guardávamos os segredos umas das outras. Consegui um emprego como barista, do tipo em que seu crachá nunca corresponde ao seu nome real, e seu gerente se preocupa mais com os tempos de drive-thru do que com sua saúde mental. Não era glamouroso, mas era meu. Bloqueei meus pais em tudo: telefone, e-mail, redes sociais. Se eu não pudesse apagá-los completamente, pelo menos poderia colocá-los atrás de uma parede. Quando precisei falar sobre isso, fui ao Reddit. Tarde da noite, depois dos turnos de fechamento, eu me sentava no meu colchão no chão e rolava por subs como Criado por Narcisistas e outros semelhantes, lendo histórias que pareciam desconfortavelmente próximas da minha. Um dia, finalmente postei a minha de uma conta descartável. Descrevi a viagem, a frase, os dias nas montanhas, a estação dos guardas. Em poucas horas, havia comentários de estranhos dizendo: "Isso foi abuso. Isso foi tentativa de negligência. Você não merecia isso." Foi a primeira vez que alguém chamou aquilo pelo que era sem hesitar. Por um tempo, isso foi o suficiente. Eu disse a mim mesma que não precisava de um desfecho. Eu só precisava de distância. Então, em uma manhã de quarta-feira aleatória, ela entrou. Eu estava meio desligada, repetindo a mesma saudação que havia dito 1000 vezes, quando senti alguém me encarando um pouco demais. Olhei para cima da máquina de café expresso e vi uma mulher na frente da fila que parecia um rascunho mal feito da minha mãe. Ombros mais finos e caídos, cabelo salpicado de grisalho. Mas os olhos eram os mesmos, aguçados, avaliadores, como se estivesse me analisando contra alguma lista de verificação invisível. Meu cérebro demorou, meu corpo reagiu primeiro. Minhas mãos ficaram frias e meu peito apertou, como se eu estivesse de volta naquela floresta, respirando um ar muito rarefeito. Próximo na fila, minha colega de trabalho chamou. A mulher deu um passo à frente. A mão dela tremia ao pegar a carteira. "Café com leite e baunilha grande", ela disse. Então acrescentou: "Por favor", como se a palavra doesse. Eu poderia ter fingido não a reconhecer. Poderia ter entregue a xícara a outra pessoa, me escondido na parte de trás. Qualquer coisa. Em vez disso, disse o nome dela baixinho, apenas alto o suficiente para ela ouvir. A cabeça dela se ergueu, nossos olhos se encontraram. Por um segundo, o barulho do café desapareceu, e éramos apenas nós duas, e o fantasma daquele acampamento entre nós. O rosto dela desabou ali na frente do balcão de doces. Ela começou a chorar. Não eram lágrimas bonitas de filme, choro histérico e incontrolável, os ombros tremendo. Clientes viraram-se para encarar. Minha gerente espiou da parte de trás com um sorriso forçado que significava: "Resolva isso sem estragar o ambiente." Engoli em seco. "Não podemos bloquear a fila", eu disse, minha voz surpreendentemente firme. "Se você quiser conversar, podemos fazer isso lá fora." Ela assentiu rápido demais, enxugando o rosto com as costas da mão como se pudesse apagar toda a cena. Entreguei a bebida dela para minha colega de trabalho sem explicar e disse à minha gerente que estava tirando meu intervalo. O ar lá fora me atingiu, fresco e úmido. Ela estava esperando em um banco perto das lixeiras, segurando um guardanapo como se fosse um salva-vidas. De perto, as mudanças eram piores. Linhas profundas ao redor da boca, olheiras, aquela energia frágil de alguém mantido por cafeína e medo. "Marina", ela disse, como se meu nome fosse uma pergunta que ela não tinha certeza se tinha o direito de fazer. "Eu te procurei por anos." Eu continuei de pé. A distância tornava mais fácil respirar. "Você me encontrou", eu disse. "O que você quer?" Ela começou a falar. Desculpas, justificativas. Ela disse que sentia minha falta, que pensava em mim todos os dias,
que havia cometido um erro terrível naquela viagem de acampamento. Quando perguntei por que ela não ligou para o 190, por que ela não contatou o parque, por que ela tinha ido para casa e dormido em sua própria cama, enquanto eu estava lá fora contando barras de granola e rezando para não morrer, ela gaguejou. Ela culpou o estresse, o dinheiro, sua própria infância. Ela disse que pensou que eu voltaria mais forte, que estava tentando me ensinar a não ser fraca e dependente como ela tinha sido. Eu ouvi, mas o tempo todo havia uma voz fria e constante na minha cabeça fazendo as contas. 16 anos sendo chamada de dramática, ingrata, sensível demais. 3 dias sozinha nas montanhas, 6 anos de silêncio, e agora ela aparece no meu trabalho chorando na frente dos meus clientes, exigindo uma segunda chance. Você não cometeu um erro, eu finalmente disse. Você fez uma escolha, repetidamente. Você escolheu não voltar. Você escolheu não pedir ajuda. Você escolheu mentir sobre isso. Depois que ela tentou pegar minha mão, eu recuei. Por um segundo, algo como raiva brilhou nos olhos dela. A versão antiga dela. Eu me lembrei daquela que odiava ser desafiada. Então, a raiva se transformou novamente em desespero. Por favor, ela disse. Apenas jante comigo. Deixe-me explicar tudo. Podemos recomeçar. Quase ri. Recomeçar. Como se houvesse um botão de reset em algum lugar, entre o Rio de Janeiro e São Paulo, que nós duas tínhamos esquecido de apertar. Não, eu disse. Você não pode aparecer e fingir que somos apenas uma mãe e filha normais que tiveram um momento difícil. Você me deixou para morrer nas montanhas. Isso não é apagado com café e lágrimas. O rosto dela desabou novamente. As pessoas que passavam tentavam não encarar. Em algum lugar dentro da loja, um liquidificador rugiu. O mundo continuava se movendo enquanto o meu se restringia a uma decisão. Se você continuar vindo ao meu trabalho, se você entrar em contato comigo ou com minhas amigas novamente, vou registrar uma queixa, acrescentei. Não tenho mais 16 anos. Você não decide o que acontece comigo agora. Virei e voltei para dentro antes que ela pudesse responder. Minhas mãos tremiam enquanto eu amarrava meu avental novamente, mas minha voz estava firme quando chamei o próximo pedido. Eu não tinha ideia, então, de que aquilo era apenas o primeiro passo. Ela não ia desistir facilmente, e eu estava cansada de fingir que o que ela me fez era algo menos que abuso. Eu gostaria de poder dizer que o aviso fora da cafeteria foi o fim da história, que ela entendeu a mensagem e desapareceu de volta para a vida que havia arruinado sem mim. Mas isso teria sido muito fácil. Por 1 ou 2 semanas nada aconteceu. Eu ia trabalhar, fechava os turnos, limpava os balcões e tentava não me assustar toda vez que a porta tilintava. Convenci-me de que tinha sido dramática, que talvez ela realmente respeitasse um limite pela primeira vez. Então os e-mails começaram. No início, eles vinham de um endereço que eu não reconhecia, com um nome genérico, como se ela achasse que eu teria mais chances de abri-los se não soubesse que era ela. O assunto dizia apenas, por favor. Dentro, a mensagem era um paredão de texto, sem parágrafos, apenas ela despejando tudo o que achava que me faria sentir pena dela. Ela escreveu sobre como as coisas tinham ficado difíceis depois do incidente. A forma como ela descreveu me deixar nas montanhas como se fosse um acidente de carro, em vez de uma decisão. Ela disse que meu pai, o Roberto, nunca a tinha realmente apoiado e eventualmente se voltou contra ela, o que eu traduzi como: finalmente admitiu que ela foi longe demais. Ela disse que ele havia pedido o divórcio 2 anos depois que eu fui para São Paulo. Ela escreveu que meu irmão mais novo, o Lucas, havia largado a faculdade comunitária, que ele era viciado em videogames e mal saía do quarto. Ela disse que havia perdido o emprego de gerente de loja porque não conseguia se concentrar e seus chefes não entendiam. Entre a festa da autopiedade havia essas pequenas provocações, frases como: você fugiu da sua família e todos nós sofremos por causa da sua escolha de não voltar para casa. Era como se ela fisicamente não conseguisse contar uma história sem se colocar como vítima e a mim como o problema. Não respondi. Bloqueei aquele e-mail. Ela criou outro. Quando os e-mails não funcionaram, ela tentou o LinkedIn, que eu nem tinha percebido que estava conectado ao meu e-mail pessoal. Ela enviou um pedido de conexão com uma nota que dizia: tenho orgulho de você. Como se ela tivesse algum direito de se orgulhar de qualquer coisa que eu tivesse feito sem ela. Ela encontrou minhas colegas de quarto no Instagram e enviou longas mensagens sobre o quanto me amava e o quanto estava preocupada.
Ela contatou minha tia Lígia e pediu que ela me pressionasse para conversar. Toda vez que meu telefone vibrava, meu estômago se revirava. Não era apenas irritante. Parecia que eu estava sendo arrastada de volta para uma casa da qual eu tinha trabalhado tanto para escapar. Uma noite, depois de um turno duplo e 3 novas mensagens de contas falsas que obviamente eram dela, sentei na beirada do meu colchão e encarei meu telefone por um longo tempo. Peguei o número de emergência da polícia de São Paulo e hesitei sobre o botão de ligar. Parte de mim ainda ouvia a voz dela me dizendo que eu estava exagerando, que as pessoas ligavam para a polícia para criminosos de verdade, não para a própria mãe. Essa parte de mim tinha 16 anos e estava assustada. O resto de mim tinha 22 anos e estava exausta. Eu liguei. Disse à mulher na linha que eu havia sido abandonada quando menor em uma viagem de acampamento em Minas Gerais e que a mãe que fez isso agora me encontrou e não parava de me contatar depois que eu pedi para ela parar. A atendente me transferiu para um oficial especializado em situações domésticas. Ele ouviu, fez perguntas e nenhuma vez chamou de mal-entendido. Ele explicou que o que aconteceu em Minas Gerais era algo que eu precisaria relatar lá se quisesse levar adiante, e que o prazo de prescrição poderia ser complicado, mas o assédio agora, o contato indesejado no meu trabalho e através dos meus amigos, eles poderiam resolver. Ele sugeriu que eu documentasse cada mensagem, cada e-mail, cada tentativa de me alcançar e depois fosse registrar um boletim de ocorrência para que eles pudessem emitir um aviso oficial. Fiz exatamente isso. Capturas de tela, datas, horários, o vídeo tremido que minha colega de trabalho havia feito por trás do balcão no dia em que ela chorou na loja, que de repente parecia útil em vez de embaraçoso. Uma semana depois, eu estava sentada em uma pequena sala cinzenta na delegacia, com as mãos cruzadas no colo, observando um policial digitar minhas palavras em um relatório. Parecia surreal ver mãe e assédio na mesma linha em um documento oficial. Depois disso, as coisas ficaram quietas novamente. Mas não era um silêncio real. Era o silêncio que se tem antes de uma tempestade. Em uma tarde de sábado, minha tia ligou. Quase deixei ir para a caixa postal, mas algo no meu peito me disse para atender. A Lígia parecia cansada de uma forma que eu nunca tinha ouvido antes. Ela me disse que minha mãe, a Sandra, tinha ido à casa dela sem avisar, batendo na porta, exigindo saber por que eu tinha acionado a polícia contra ela. De acordo com minha tia, a Sandra estava esbravejando sobre como eu estava arruinando a vida dela, como as pessoas em seu novo emprego a olhavam de forma diferente, como um primo distante tinha enviado a ela um link para uma postagem no Reddit que parecia um pouco familiar demais. Isso chamou minha atenção. Eu não tinha usado nomes, mas tinha mencionado as montanhas, a idade, a frase. Aparentemente, tinha sido o suficiente para alguém da família estendida ligar os pontos. A Lígia disse que tentou acalmar a Sandra, mas minha mãe continuava voltando à mesma frase. Eu só estava tentando torná-la forte. Ninguém me tornou forte. Eu tive que fazer isso sozinha. Essa foi a abertura que minha tia precisava. Ela me disse gentilmente que havia algo sobre o passado da minha mãe, de que ela nunca tinha realmente falado. Quando a Sandra tinha cerca de 10 anos, a própria mãe delas a deixou em um parque público por horas como punição por responder mal. Sem telefone, sem relógio, sem ideia de quando seria buscada. A mãe delas tinha ido às compras, tomado café com uma amiga e voltado sorrindo como se nada tivesse acontecido. Para ela, foi uma lição. Ela nunca superou isso. Minha tia disse que ela se convenceu de que é por isso que ela é forte. É assim que ela sobreviveu. Ela pensa que fazer isso com você foi dar a você o mesmo presente. A voz da minha tia falhou na última palavra. Eu fiquei ali com o telefone colado no ouvido, sentindo algo frio e afiado se encaixar. Não tornava o que minha mãe fez menos perverso, mas finalmente fazia sentido. Pessoas feridas ferem pessoas é uma frase bonita para um pôster, mas é diferente quando você percebe que você é a pessoa que elas escolheram para passar a dor. Alguns dias depois, minha mãe mandou um e-mail novamente. Desta vez, em vez de implorar ou me culpar, ela queria um encontro. Uma conversa de verdade, ela escreveu, sem gritos. Eu responderei a qualquer coisa. Contra meu bom senso, eu concordei, mas sob minhas condições. Lugar público, durante o dia. Eu disse a ela que poderíamos nos encontrar em um parque perto do meu apartamento, aquele com muitos passeadores de cães e crianças, e nenhum lugar para alguém encurralar outra pessoa.
Quando cheguei lá, ela já estava em um banco, segurando um copo descartável com as 2 mãos, como se ele pudesse fugir. Ela parecia ainda menor do que antes. Por um minuto, nenhuma de nós falou. Eu soube da sua infância, eu disse finalmente. Sobre a vovó te deixar no parque? Ela se encolheu como se eu tivesse dado um tapa nela. Então ela riu. Um som curto e amargo. Claro. A Lígia te contou isso. Ela entrou no piloto automático, contando a história como claramente a tinha contado centenas de vezes. Como ninguém veio quando ela chorou. Como ela decidiu naquele dia nunca mais depender de ninguém. Como ela havia jurado que seus filhos seriam mais fortes do que ela. Quando terminou, ela me olhou, os olhos brilhando. Eu não queria que você fosse uma vítima, Marina. Eu queria que você soubesse que poderia sobreviver a qualquer coisa. Eu respirei fundo. Você queria que eu sobrevivesse. Então você mesma criou o perigo. Você ouve como isso soa insano. Ela abriu a boca, depois a fechou. Pela primeira vez, ela não tinha uma resposta. Você continua dizendo que estava tentando me ajudar, eu disse. Mas cada escolha que você fez me colocou em mais perigo, não menos. Me deixar nas montanhas, não pedir ajuda, mentir sobre isso, me encontrar anos depois e invadir minha vida depois que eu disse não. Isso não é amor. Isso é controle. Algo em sua postura cedeu. Pela primeira vez desde que a conheci, ela parecia confusa em vez de confiante. Perdida até. E agora? Ela sussurrou. Você nunca mais vai falar comigo? Pensei no boletim de ocorrência, nos e-mails, na adolescente dentro de mim que ainda acordava algumas noites, convencida de que estava sozinha na floresta. O que acontece agora é que você para de me contatar, eu disse. Você respeita o fato de que não me sinto segura perto de você. Você procura a ajuda de verdade de alguém cujo trabalho é consertar pessoas como você, não da filha que você traumatizou. Seus olhos se encheram novamente. Ela estendeu a mão para mim, mas eu dei um passo para trás, apenas fora do alcance. A velha raiva brilhou e desapareceu em seu rosto, substituída por algo como medo. Se você ignorar o aviso e continuar a me procurar, acrescentei, haverá mais denúncias. Isso não é uma ameaça, isso é um limite. Virei-me para sair. Atrás de mim, ela chamou meu nome, então o deixou cair. Enquanto eu caminhava para casa, meu telefone vibrou com uma nova notificação de e-mail. Não abri. A linha finalmente havia sido traçada à tinta, não a lápis. Eu não sabia ainda, mas ela estava prestes a cruzá-la, de uma forma que me daria todo o combustível de que eu precisava para começar a contar ao mundo exatamente o que ela havia feito. Não abri aquele e-mail na caminhada para casa, mas não importava. Ela encontrou outra maneira de se intrometer na minha vida. Alguns dias depois da nossa conversa no parque, uma das minhas colegas de quarto bateu na minha porta com o celular na mão e uma expressão estranha no rosto. Ei! Ela disse cuidadosamente. Então, acho que sua mãe acabou de me mandar uma mensagem. Meu estômago gelou. Na tela da minha colega de quarto, havia uma longa mensagem direta de uma conta com a foto do perfil da minha mãe. Ela havia escrito parágrafos sobre como eu era mentalmente instável, como eu tinha fugido e cortado laços com minha família amorosa, como ela estava apavorada que eu estivesse sendo influenciada por pessoas perigosas online. Ela pediu à minha colega de quarto para avisá-la se eu estava bem, como se eu fosse um cachorro perdido e não uma mulher adulta pagando meu próprio aluguel. Senti meu rosto esquentar. Não era apenas a invasão, era a forma como ela torceu a história novamente, desta vez para alguém que realmente me conhecia. Você pode bloquear lá, eu disse baixinho. Minha colega de quarto já o havia feito. Eu só achei que você deveria saber. Naquela noite, fiquei acordada olhando para o teto, com o coração batendo muito rápido. Bloqueá-la era como tirar água de um barco afundando com uma xícara. Enquanto ela controlasse a história, continuaria a usá-la para abrir as rachaduras na minha vida. Eu continuava pensando naquele guarda, nas palavras que ele usara em seu relatório. Negligência, abandono. Pensei nas centenas de estranhos anônimos no Reddit que me disseram que a culpa não era minha. Em algum momento, uma ideia se encaixou. Se ela ia continuar mentindo, talvez fosse hora de parar de sussurrar a verdade em cantinhos seguros da internet e começar a dizer, lá mais alto. Comecei pequeno. Entrei novamente na conta descartável que usei no Reddit e atualizei minha postagem com mais detalhes. Falei sobre a citação. Se ela quiser sobreviver, ela vai se virar. Falei sobre esperar por faróis que nunca vieram.
Sobre a estação dos guardas. Sobre descobrir mais tarde que ninguém havia registrado um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida. Eu também não usei nomes ou locais desta vez, apenas contexto suficiente para pintar a imagem. Então fiquei acordada até às 2 da manhã lendo as respostas. Pessoas compartilharam suas próprias histórias de horror. Alguns disseram que parecia criminoso. Um comentário me atingiu em cheio. Abusadores contam com o seu silêncio. Eles te ensinaram a protegê-los, não a si mesma. Percebi que era exatamente isso que eu estava fazendo. O próximo passo me assustou ainda mais. Uma tarde, no meu dia de folga, apoiei meu celular em uma pilha de livros, abri o TikTok e encarei meu próprio rosto na câmera frontal. Quase desisti. Em vez disso, virei a câmera, filmei minhas mãos torcendo uma xícara de café no meu colo e comecei a falar. Quando eu tinha 16 anos, eu disse: minha mãe me levou para acampar nas montanhas e me deixou lá sozinha. Contei a história em pedaços, como as pessoas fazem quando estão apenas jogando algo selvagem no universo. Sem nomes, sem detalhes identificadores, apenas os fatos e a sensação de ouvi-la dizer aquela frase e perceber que ela realmente queria dizer aquilo. Adicionei legendas para acessibilidade, coloquei um áudio em alta no volume baixo e cliquei em publicar antes que pudesse pensar demais. Imaginei que talvez algumas centenas de pessoas o veriam. A maioria estranhos passando no intervalo do almoço. No final da semana, tinha mais de 400 mil visualizações. Os comentários eram uma mistura de indignação e dor. Isso é abuso. Sinto muito. Eu acredito em você. Minha mãe fez algo semelhante. Achei que estava sozinha. Alguns trolls disseram que eu estava inventando para chamar a atenção. Mas o peso do apoio o silenciou. Pela primeira vez, a história não estava apenas presa na minha garganta ou escondida em algum subreddit privado. Ela estava lá fora, respirando por conta própria. Isso provavelmente teria sido o suficiente para mim. Honestamente, apenas contá-la. Mas então minha tia ligou novamente. Ela parecia transtornada. Não sei o que você postou, ela disse. Mas sua mãe está perdendo a cabeça. Alguém enviou a ela um link para um vídeo que parece muito com a sua viagem. Ela está convencida de que você está tentando destruir. Lá. Eu quase ri. A ideia de que eu descrever o que ela havia feito, contava como destruí-la, dizia tudo. Ainda assim, me fez pensar em como ela estava agora. Não como minha mãe, mas como uma pessoa. Uma mulher com uma vida, com um emprego, com uma reputação que ela claramente valorizava mais do que a minha segurança. Então, fiz algo que evitei por anos. Pesquisei o nome dela. Não foi difícil encontrá-la. Nova cidade, mesmo estado. Ela tinha uma pequena loja online e algumas páginas de mídia social, onde se apresentava como uma mãe solteira trabalhadora que havia superado tanta coisa e agora vendia produtos para casa e bem-estar. Cada legenda era uma mistura de cultura de agitação e manipulação emocional. Família é tudo. Nunca desista de seus filhos. Pequenas facas se torciam nas minhas costelas a cada rolagem. As avaliações de seu negócio eram principalmente boas, mas nem todas. Um punhado de pessoas reclamou de pedidos atrasados, itens faltando, ela sendo rude por e-mail. Nada de grande, apenas bandeiras vermelhas que pareciam muito maiores quando você sabia quem ela era. Eu não precisava inventar nada. Tudo o que eu tinha que fazer era dizer a verdade nos lugares que importavam. Fiz um segundo TikTok, desta vez falando sobre como alguns abusadores conseguiam se transformar em figuras inspiradoras em suas comunidades. Novamente, sem nomes, sem detalhes de negócios, apenas o padrão. O vídeo se encaixou facilmente com o meu primeiro. As pessoas começaram a perguntar nos comentários como ela podia simplesmente sair impune de abandonar um filho sem consequências. Porque eu fiquei quieta, respondi. Porque aqueles de nós que viveram isso foram ensinados a proteger a imagem dela. Então fui às páginas de avaliação do negócio dela. Eu não a expus. Eu não linkei meus vídeos. Eu não disse às pessoas para assediá-la. Tudo o que fiz foi deixar uma avaliação cuidadosa e honesta com meu primeiro nome real. Dei 3 estrelas e escrevi que os produtos haviam chegado, mas a pessoa por trás do negócio tinha um histórico de abuso emocional grave e negligência, incluindo abandonar seu próprio filho em uma viagem de acampamento como forma de disciplina, e nunca relatá-lo como desaparecido. Eu disse que os clientes merecem saber o caráter da pessoa que estão apoiando. Cliquei em enviar e me afastei do laptop como se ele fosse explodir. Por alguns dias, nada óbvio aconteceu.
Então, pequenas ondulações começaram a aparecer. Uma ex-colega de trabalho dela encontrou meu TikTok e comentou que minha história parecia muito familiar. Um primo distante me mandou uma mensagem privada, dizendo que sempre suspeitou que algo pior havia acontecido naquela viagem. Mas toda vez que perguntavam, minha mãe os repreendia. Uma mulher que reconheceu o rosto da minha mãe do Facebook da minha tia me enviou capturas de tela das próprias postagens da minha mãe, onde ela agora estava reclamando de valentões online e cultura do cancelamento, e de uma certa filha ingrata. Quanto mais ela tentava rebater, pior ela ficava. Ela fez um vídeo próprio, chorando sobre como eu havia distorcido a verdade e editado meu próprio mau comportamento, mas ela escorregou. Ela repetiu a frase: se ela quiser sobreviver, ela vai se virar. As pessoas nos comentários dela congelaram nessa frase. Você podia ver na forma como as respostas mudaram de "você é uma ótima mãe" para a espera. O quê? E você fez o quê? O número de seguidores dela caiu. Alguns de seus clientes começaram a fazer perguntas públicas. Ela realmente deixou uma adolescente sozinha nas montanhas? Ela realmente nunca pediu ajuda? Em uma das páginas de seu negócio, uma nova avaliação apareceu de alguém que eu não conhecia. Não consigo, em sã consciência, apoiar alguém que admite abusar do próprio filho e chama isso de amor difícil. A partir daí, a bola de neve cresceu. Ela tentou discutir com estranhos, reformular, manipular pessoas que nem mesmo estavam lá. Quanto mais ela falava, menos controle ela tinha sobre a narrativa. Essa é a coisa da internet. Pode ser cruel e impiedoso. Sim, mas às vezes é o único lugar onde pessoas como minha mãe não conseguem reescrever completamente a história sem que ninguém verifique os fatos. Sentada no meu colchão naquele pequeno quarto em São Paulo, assistindo a tudo se desenrolar na tela de um celular rachado, eu não me senti triunfante. Não realmente. Senti algo mais frio, mais estável. Pela primeira vez, eu não estava em menor número. Pela primeira vez, quando ela mentiu, havia milhares de pessoas prontas para fazer as perguntas que eu gritava no vazio por anos. E eu sabia, no fundo, que aquela era apenas a primeira onda. Consequências reais estavam por vir. As consequências não vieram de uma vez. Elas vieram em ondas, como uma tempestade que chega à praia. Cada uma um pouco maior que a anterior. A primeira onda foram os comentários. Nas próprias postagens da minha mãe. Você podia ver a mudança acontecer em tempo real. No início, seus seguidores diziam que ela era forte, que as crianças de hoje eram moles, que todos nós levamos palmadas e crescemos bem. Então alguém recortou a frase dela sobre me deixar nas montanhas e postou em sua própria conta com a legenda: isso não é disciplina, isso é abuso. Esse clipe viralizou. De repente, estranhos que nunca tinham ouvido falar dela estavam juntando seus vídeos, discutindo em suas próprias cozinhas e quartos sobre o que contava como amor difícil e o que era apenas pura crueldade. Minha mãe tentou continuar postando seu conteúdo usual, sorrindo com seus produtos e digitando longas legendas sobre resiliência. Mas as respostas eram diferentes agora. Você é aquela que deixou sua filha nas montanhas? Você realmente ligou para a polícia? Por que você está vendendo velas em vez de se desculpar? Ela excluiu os piores comentários. Depois os desativou completamente. Mas a internet não esquece. As pessoas tiraram prints. Compartilharam-nas em grupos privados do Facebook e fóruns locais. Uma noite, enquanto eu contava o caixa no trabalho, meu telefone vibrou com uma mensagem direta de alguém que eu não reconhecia. Disseram que costumavam trabalhar com minha mãe na loja que ela administrava. Nós sempre soubemos que ela tinha um temperamento forte. Escreveram. Só não sabíamos que era tão ruim. Sinto muito que ninguém tenha percebido antes. Uma mensagem diferente veio de uma de suas clientes recentes, que havia encomendado um grande lote de produtos para uma pequena boutique e recebido metade atrasado e errado. Ela tinha visto minha avaliação e ligado os pontos. Eu pensei que ela era apenas distraída. A mulher escreveu. Agora eu acho que ela é perigosa. Aquela mulher e um punhado de outras clientes registraram queixas não apenas nos sites de avaliação, mas através de canais reais de defesa do consumidor. Alguns a levaram ao tribunal de pequenas causas por pedidos não entregues e reembolsos recusados. Só descobri porque alguém me enviou uma cópia do processo. O nome dela, impresso em preto e branco, ao lado das palavras "falha em fornecer bens conforme prometido". Havia algo sombriamente satisfatório nessa frase: falha em fornecer.
Ela se encaixava em mais do que apenas velas e almofadas. Minha tia ligou novamente, exausta. Ela me disse que minha mãe havia recebido intimações em seu apartamento e aparecido em um encontro de família, reclamando que eu havia usado a internet como arma contra ela. Alguns parentes concordaram com ela. Outros, aqueles que haviam observado silenciosamente nos bastidores todos aqueles anos, começaram a fazer perguntas que nunca haviam ousado fazer antes. O que realmente aconteceu naquela viagem de acampamento? Por que ela não pediu ajuda? Por que ela mentiu? Toda vez que ela contava a história, os detalhes escorregavam um pouco e alguém apontava. O controle que ela teve sobre a narrativa durante toda a minha vida estava se quebrando na frente dela. Essa foi a segunda onda. A terceira foi mais feia. Um primo me enviou uma foto dela sentada sozinha na sala de estar. As persianas meio fechadas no meio do dia, cercada por caixas de estoque não vendido. O proprietário havia aumentado o aluguel, e entre isso e as taxas legais e os reembolsos para clientes insatisfeitos, ela mal estava se segurando. Meu irmão Lucas me mandou uma mensagem pela primeira vez em anos. A mensagem dele era curta e estranha, cheia de erros de digitação, como se ele tivesse se apressado. A mamãe está pirando, ele escreveu. Ela continua dizendo que você está tentando destruir. L.A. Eu nem sei mais no que acreditar. Fiquei olhando para a tela por um longo tempo antes de responder. Você não precisa escolher um lado, eu escrevi de volta. Você só precisa decidir o que é verdade. Ela me deixou nas montanhas. Ela nunca pediu ajuda. Esses são fatos. Houve uma longa pausa. Então ele respondeu: eu me lembro daquela viagem. Lembro dela dizendo ao pai que um dia eu agradeceria por ser tão dura conosco. Achei que ela estava apenas sendo dramática. Ele não a defendeu. Nem me defendeu. Mas pela primeira vez, parecia que ele estava no meio, não no time dela por padrão. Mais ondulações, mais ondas. Um grupo de mães local no Facebook pegou a história, não por minha causa, mas porque uma de suas clientes postou um aviso sobre comprar de influenciadores com passados ocultos. Os comentários a massacraram. Alguns a defenderam, mas a maioria não. Eles não estavam lá para o nosso drama familiar. Eles estavam lá como pais se fazendo uma pergunta difícil. Eu faria isso com meu filho? Ver estranhos discutindo seu trauma é surreal. Parte de mim queria fechar o aplicativo e nunca mais abri-lo. Outra parte não conseguia desviar o olhar. Era como estar sentada na última fila de um tribunal onde sua vida era o processo. Eventualmente percebi que precisava dizer mais uma coisa. Não para a internet, mas para ela. Não para o benefício dela, para o meu. Abri um e-mail em branco e comecei a digitar. Não me preocupei com querida mãe. Expus tudo o que ela havia feito ponto por ponto, como um livro-razão. Me deixar nas montanhas, não ligar para os guardas, mentir para a família, aparecer em São Paulo para exigir uma segunda chance sem nunca realmente assumir o que havia feito, mandar mensagens para minhas amigas, me pintar como instável, transformar-se em vítima online enquanto eu tentava silenciosamente construir uma vida da qual ela não fazia parte. Então escrevi a frase que estava presa na minha garganta desde a estação dos guardas. Você me ensinou que sobreviver significava ficar quieta para que você não tivesse que se sentir culpada. Eu terminei de protegê-la da verdade. Eu tenho permissão para contar minha história. Se isso tiver consequências para você, essas são suas consequências, não minha crueldade. Eu disse a ela que qualquer assédio futuro iria direto para a polícia e que se ela quisesse menos ódio online, poderia começar pedindo desculpas sem desculpas, tanto privada quanto publicamente. Terminei com uma frase que eu sabia que a atingiria mais do que qualquer outra. Para constar, eu não arruinei sua vida. Você o fez. A internet finalmente viu isso. Eu cliquei em enviar e não senti alívio exatamente, mas mais como um osso voltando para o lugar depois de estar deslocado por muito tempo. Uma semana depois, minha tia ligou com a atualização que eu estava esperando e temendo. Minha mãe havia perdido um dos casos de pequenas causas e teve que reembolsar dinheiro que não tinha. O proprietário a havia notificado. Ela havia aparecido para trabalhar em um emprego de meio período no varejo tão abalada e exausta que seu gerente a mandou para casa. E ela havia tido o que a emergência chamou de crise de saúde mental. Eles a internaram em uma ala psiquiátrica, em uma internação de curto prazo, depois que ela insinuou que talvez todos estivessem melhor sem ela. Quando minha tia disse as palavras hospital e psiquiátrica, sentei na beirada da minha cama. Eu não torci.
Eu não chorei. Apenas senti um silêncio oco e ecoante dentro do meu peito. Era isso que eu queria, certo? Consequências. Para ela finalmente sentir uma fração do medo e da impotência que ela me deu naquela montanha. Mas ouvir que ela realmente tinha quebrado me assustou de uma forma para a qual eu não estava preparada. Não porque eu queria que ela estivesse bem. Não exatamente. Porque isso provava o quão profunda era a podridão. Pessoas feridas ferem pessoas. E agora, a pessoa que passou a vida inteira, fingindo ser a mais forte em qualquer ambiente, estava deitada em uma cama de hospital, finalmente incapaz de escapar do que havia feito. Naquela noite, o Lucas mandou uma mensagem novamente. Eles a colocaram em algum tipo de lugar mental. Ele escreveu. Ela continua perguntando por você. Olhei para aquela mensagem até que as palavras embaçaram. Parte de mim queria jogar meu telefone pela sala. Outra parte lembrou a sensação daquele ar frio da montanha arranhando meus pulmões. Sinto muito que isso esteja acontecendo, digitei de volta. Nada disso é culpa sua. Mas não sou eu quem ela precisa agora. Ela precisa de um terapeuta, não de uma filha que ela traumatizou. Eu cliquei em enviar e desliguei meu telefone. A vingança, ao que parecia, não era como fogos de artifício. Era como finalmente contar a verdade. Ver a pessoa que te machucou encará-la. E perceber que não havia uma versão dessa história em que todos saíssem ilesos. Não falei com ela enquanto ela estava no hospital. Deixei que médicos e terapeutas fizessem seus trabalhos sem me inserir novamente no centro de sua tempestade. Semanas se passaram. Eu ia trabalhar, fazia cafés com leite, fechava os turnos, e nos meus dias de folga, comecei a frequentar um grupo de apoio presencial, em vez de apenas observar online. Éramos um grupo de nós sentados no porão de uma igreja ou centro comunitário, compartilhando histórias que pareciam diferentes na superfície, mas tinham o mesmo núcleo. Alguém que deveria nos proteger decidiu que tinha o direito de nos quebrar em vez disso. Dizer isso em voz alta naquela sala parecia diferente de digitar em uma tela. Parecia mais real e estranhamente mais fácil de sobreviver. Em algum momento, meus TikToks ultrapassaram 1 milhão de visualizações. Eu não fiz mais para perseguir isso. Fiz algumas continuações para responder a perguntas de pessoas que claramente ainda estavam presas em situações das quais eu já havia escapado. Falei sobre planos de segurança, sobre economizar dinheiro discretamente, sobre terapia e assistência jurídica e linhas diretas. Não era mais vingança. Era informação, eu acho. Uma forma de dizer a versão de mim mesma de 16 anos, que ainda estava lá fora no corpo de outra pessoa, que ela não era louca e não estava sozinha. Eventualmente, minha tia ligou para dizer que o hospital havia dado alta à minha mãe com um plano de tratamento. Ela estava em algum tipo de programa ambulatorial, medicada, forçada a sentar em salas e falar sobre sentimentos que ela passou a vida toda, reprimindo por trás de piadas secas e controle. Minha tia disse que minha mãe queria me ligar. O roteiro antigo se iniciou imediatamente. Ela está doente. Ela precisa de você. Você é a filha dela. Mas eu não era mais aquela garota. Eu disse à minha tia que aceitaria uma ligação, uma vez, no Viva Voz, com ela na sala. Sem segredos, sem reescritas. Quando o telefone finalmente tocou e ouvi a voz da minha mãe, me assustou o quão pequena ela soava. Não era afiada, nem imponente, apenas cansada. Ela se desculpou. Realmente se desculpou de uma forma que nunca havia feito antes. Sem mais, sem se você não tivesse, sem você sabe, eu queria o bem. Ela disse que tinha contado tudo ao terapeuta e, pela primeira vez, teve que ouvir alguém dizer as palavras abuso infantil sem se encolher. Ela disse que estava tão desesperada para não se sentir uma vítima que se transformou na vilã. Ela chorou, e eu acreditei que ela estava arrependida. Eu acreditei. Mas acreditar que alguém está arrependido e confiar que não vai te machucar novamente não são a mesma coisa. Quando ela finalmente perguntou: podemos recomeçar? Eu respirei fundo e disse a verdade. Eu disse a ela que estava feliz que ela estivesse recebendo ajuda. Eu disse a ela que não desejava que ela morresse ou mesmo que fosse infeliz. Eu também disse a ela que minha vida em São Paulo, aquela que eu havia construído sem ela, não era um castigo, era um limite. Que o perdão, se algum dia viesse, seria algo que eu faria por mim mesma. Não um prêmio que ela poderia ganhar dizendo as palavras certas.
que talvez nunca houvesse uma versão do nosso relacionamento que se parecesse com o que ela queria, e que ela tinha que se conformar com isso na terapia, não na minha caixa de entrada. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Então ela disse: "Eu entendo", de uma forma que me disse que ela finalmente sabia que entender e aceitar eram duas montanhas diferentes para escalar. Desligamos. Eu não me senti mais leve ou mais pesada. Eu apenas me senti realizada. Não com a cura, porque isso não é um botão que você aperta, mas com a busca de um momento imaginário onde tudo finalmente faria sentido e doeria menos. Isso não estava vindo. O que eu tinha em vez disso era um apartamento minúsculo que era meu, amigos que acreditavam em mim, um coração cicatrizado, mas batendo, e essa vontade estranha e feroz de tirar outras pessoas dos lugares de onde eu mal havia escapado. Então, eu me apoiei nisso. Continuei indo ao grupo. Fui voluntária em uma linha direta local que ajudava pessoas que lidavam com abuso doméstico e familiar. Às vezes, quando apropriado, eu compartilhava uma versão suave da minha história. Não o drama da internet, não as partes virais, apenas a garota na floresta que percebeu que sua mãe amava o controle mais do que amava sua filha. E a mulher que decidiu que esse ciclo terminaria com ela. As pessoas gostam de enfeitar o que aconteceu comigo com frases como amor duro ou treinamento de sobrevivência. Aqui está o que eu aprendi. Amor que te deixa sozinha e apavorada em uma montanha não é amor. Amor que exige seu silêncio para proteger sua própria reputação não é amor. Amor duro sem segurança, responsabilidade e consentimento é apenas abuso em uma roupa mais bonita. Se você se vê em algo disso, não vou fingir que tenho todas as respostas. Sou apenas uma garota que foi deixada nas montanhas e decidiu não ficar perdida. Mas posso te dizer isso: você tem permissão para nomear o que aconteceu com você. Você tem permissão para estabelecer limites que deixam outras pessoas desconfortáveis. Você tem permissão para se afastar da família se ficar significa desaparecer lentamente. Vingança para mim não foi arruinar a vida dela. Foi recusar que a versão da história dela fosse a única que sobrevivesse. Então, se você está ouvindo isso e pensando em sua própria viagem de acampamento, seja lá como foi, espero que você conte a alguém, um amigo, um terapeuta, um estranho na internet que entenda. E se você quiser, compartilhe esta história ou a sua, para que a próxima criança lá fora no escuro saiba que há uma saída e um mundo inteiro esperando do outro lado.